Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje aqui no Bem Viver nós vamos falar sobre a falta de libido ou a diminuição do desejo sexual na mulher. Essa situação ela pode ser provocada por vários fatores fisiológicos como alterações hormonais, uso de medicamentos e também fatores psicológicos como traumas emocionais e estresse. Esse é um problema que tem afetado muito a qualidade de vida dos relacionamentos afetivos. Então, se você se identifica, ou vai se identificar, né, no decorrer dessa entrevista, com os sintomas da baixa libido, a falta de libido, é interessante que você busque ajuda de um especialista. E aqui no estúdio nós temos uma ginecologista que vai falar todos os detalhes, falar o que é, quais são os fatores que vão ocasionar e tratamento da falta de libido, que é a doutora Priscila Del Rey. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? É um prazer participar do programa e poder estar esclarecendo um assunto assim tão importante e comum no consultório médico. Você já chegou relatando, né, doutora, que ela é ginecologista, ela vai se apresentar um pouquinho mais. Fala a sua formação, sua área de atuação, para os telespectadores te conhecerem um pouco mais. Eu sou médica ginecologista obstetra de formação, mas não atuo mais na obstetrícia e tenho pós-graduação em sexologia. Então, a doutora aqui ela vai tirar todas as dúvidas. Para quem nem tem noção do que é libido, vai entender tudo do que é a falta de libido. E a primeira coisa, então, doutora, que eu queria perguntar, porque assim, é um assunto um tanto íntimo, né? Então, assim, algumas mulheres, elas até sofrem do problema, mas elas não compartilham, têm vergonha de falar com amigas, com parentes, e ficam muito para elas, sofrem, né, bastante com isso. Então, define melhor o que é a libido, para as pessoas entenderem, e o que é a falta dessa libido. A libido é o desejo sexual, é a vontade de ter atividade sexual. É comum a gente receber no consultório essas pacientes. Priscila, você comentou assim, que elas estão até se manifestando mais assim, Sim. Não é? Porque antigamente não se falava tanto, mas agora elas têm procurado ajuda, até por influência do próprio parceiro. O marido Sim. chega e vai resolver com o seu ginecologista, isso aí deve ser problema hormonal. Sim, sim. Então, assim, eu acho que a gente, como ginecologista, tem esse dever de estar esclarecendo e perguntando sobre as queixas sexuais da paciente para poder melhorar a qualidade sexual dela. É porque conversar entre amigas é diferente, mas ainda bem que temos profissionais com especializações, né, capacitados para essa área da sexualidade, porque entende mesmo do assunto. Essa é a proposta aqui do Bem Viver, né, é divulgar profissionais, áreas, experiências, né, afins, porque você pode buscar diretamente aonde quem tem o conhecimento, Sim, né? sim. Então, a doutora Priscila, ela tem essa experiência, mas conversa entre amigas, eu acho que as pessoas ficam assim, eu tenho vergonha de dizer. Né? Para médico, eu acho que não. A médica, a pessoa acaba que está ali, o momento é esse, Privado, buscar ajuda mesmo, ela quer ficar livre daquele problema, ela quer estar bem no seu relacionamento e sabe que isso está afetando. Mas acho que a conversa entre amigas ali, eu não sei se quem tem problema tem coragem de dizer, né? Então, mas em relação ao consultório, sim, com certeza, a intenção é que a gente motive essas mulheres a buscarem realmente a ajuda. E, doutora, fala um pouco mais quais são as causas dessa falta de libido. Então, a libido é multifatorial. Desde as alterações hormonais, estresse, fadiga, o cansaço, problemas no relacionamento, histórico de abuso sexual. São as queixas que mais chegam assim no consultório. O estresse, nós sabemos que ele afeta negativamente a saúde do nosso corpo, né? De uma forma geral. E tem aumentado muito essa queixa da mulher em relação à vida estressante com a baixa da libido? Porque o estresse, ele vai liberar o cortisol. O cortisol vai atuar na redução da testosterona e do estrogênio, que são hormônios responsáveis pelo desejo sexual. E a mulher tem uma rotina assim, rotina trabalho fora, trabalho em casa, é bem pesada, né? Então, esse cortisol sempre o vilão, né? Sempre vem, sempre comentado, apontado como causa, né, de problemas de saúde. Então, é dosado, então, esses hormônios nessa paciente para entender. Faz a rotina ginecológica, a gente pede, avalia a parte hormonal,
a parte das vitaminas para depois poder suplementar e ajudar de alguma forma a essa paciente. E as alterações hormonais, elas podem afetar também a libido. Isso. Mulheres jovens podem ter alteração ou somente mulheres na menopausa? Exato, porque existe aquela coisa, só tem diminuição da libido a mulher na menopausa. E não é verdade. Não é verdade. Cada dia mais pacientes novas, jovens, procuram porque não têm essa vontade, pacientes de 20 e poucos anos. Porque aí que entra a questão do relacionamento. Como é o relacionamento com essa parceria? É legal? Porque quando a gente começa a conversar, a perguntar, a gente vai tentando descobrir o motivo da onde... A motivação dessa pessoa com esse relacionamento de querer estar tendo um ato sexual. O momento dela estar ali junto, mas ela tem um casamento que não está legal. Não está legal. Então isso reflete no... Até a forma de tratar a parceira. Porque Sim. isso é bastante complicado. Eu sempre falo com as minhas pacientes, um bom dia mal dado, à noite você não vai querer namorar com seu parceiro. A mulher fica ali corroendo aquilo ali. Então, assim, isso vai influenciar sim. Mas entra a questão das medicações, a gente tem que avaliar as medicações que essas pacientes utilizam. Entra a questão do contraceptivo, que de alguma maneira acaba atrapalhando algumas pacientes, não são todas, mas acaba afetando, porque o contraceptivo, além de bloquear o óvulo, ele diminui a testosterona. Então tem pacientes que acabam sendo afetadas, mas não de uma forma geral. Então, qual seria o papel da testosterona na libido feminina? A testosterona aumenta o desejo sexual e também a excitação da mulher. Agora sim, infelizmente, é um hormônio produzido em pequena quantidade pela mulher, pelos ovários e pelas suprarrenais. Então, nesse caso, a mulher que tem uma baixa de testosterona, ela faz uma reposição, tenta nivelar os níveis, no caso, os aceitáveis, o valor de referência, podemos dizer. Então, ela faz essa reposição e observa se houve a melhora. Teve resultado. A gente faz essa terapia hormonal para devolver essa qualidade de vida à paciente. Então, falando de hormônios, testosterona e cortisol seriam os responsáveis por essa baixa da libido. Não, a testosterona aumenta, o cortisol interfere, diminuindo a testo e... Não, eu digo de uma forma geral. Sim. O que vai influenciar, ou para mais ou para menos. Então, cortisol e testosterona. Exatamente. E aí, falando da menopausa, então falamos assim, que mulheres jovens, elas podem ter, porque também tem vários fatores, como já falamos, né? Medicamentos, o estresse, né? Então, às vezes o relacionamento não está bom. Mas a menopausa é um pouco mais esperado, essa baixa da libido, por conta das alterações hormonais que já conhecemos. Fala um pouco mais sobre isso, doutora. Então, durante a menopausa, há uma redução de um hormônio chamado estrogênio. O que acontece com essa redução? A mucosa vaginal fica extremamente ressecada, provocando a dor durante o ato sexual e muitas vezes até sangramento. Então, as pacientes relatam, buscam ajuda e têm medicação para melhorar, hidratar essa vagina e a paciente poder ter qualidade de vida nesse período. Não ter medo da menopausa. Então, na verdade, a baixa da libido é relacionada com o ressecamento vaginal e também com as mudanças que tem hormonais, né? Então ela tem outro agravante que esse ressecamento. Então que ela acaba ficando com medo e evitando de ter a relação por conta disso. Com medo de sentir dor. Mas existem já então... Sim, existem hidratantes vaginais que melhoram. Aí você já recomenda essa mulher, ela vai utilizando. Exatamente. Fazendo então todo o conjunto de tratamento com os medicamentos, reposições. Melhora esse desconforto. Ai, que bom. E os medicamentos que podem afetar a libido, quais seriam esses medicamentos? Você já falou do anticoncepcional, né? Mas quais seriam outros? Aí entraria os antidepressivos, porque hoje em dia é muito comum paciente ansiosa. Chega no consultório, é difícil os pacientes hoje não estarem usando uma medicação para ansiedade, para transtorno do pânico. Então essas medicações acabam diminuindo a libido, né? O uso de antihistamínico também pode afetar. O uso de antipertensivos também. Pode afetar também? A gente pode. E a gente tem que estudar uma maneira de poder ajudar, mas também não tirando aquela medicação. Que se ela está precisando, né, ela precisa usar a medicação. Então a gente tenta ajudar de alguma forma para também não prejudicá-la.
E a pressão, a depressão, ela pode afetar a libido, doutora? Então, a depressão diminui o desejo sexual porque há uma perda de motivação da paciente, há uma perda do interesse sexual quando a paciente está com esse quadro depressivo. Sem contar com os medicamentos que já a gente está utilizando, né? Exatamente, Então, além da condição dela depressiva, Exatamente. ainda os medicamentos. Mas existem maneiras de tentar fazer, De de melhorar. melhorar com suplementações. A gente já Os hábitos, já né? vamos falar já da Isso. parte de o que mudar nessa rotina para elevar, né, essa libido. Sim. E é importante o casal ele ter uma conversa, né, doutora? Isso é importante que haja um diálogo, a mulher expor, né, o que está acontecendo. Ela falou um ponto muito importante, esse aí, o bom dia mal dado, eu achei que mexeu comigo isso aí, porque é importante, né? O amor chamego de mais tarde, mas depende do dia como foi. Se essa mulher ela foi maltratada, né, ignorada, então à noite ela vai falar, poxa, por que eu vou, né, só para satisfazê-lo? Então ela perde a motivação. Então, quando a gente tem essa comunicação, olha, não está legal a maneira como você está me tratando, isso vai refletir até para o parceiro também identificar que ele não está sendo... E muitas vezes o homem tem essa dificuldade até de entender isso. Então, você tem que ter essa conversa aberta com o parceiro e realmente expor, ó, não gostei disso. E também, Priscila, entra a questão da parceria em casa. O homem chega em casa, descansa. A mulher vai trabalhar. Isso estressa. Vai para a cozinha, vai cuidar de criança. Então, tudo isso influencia. Então, tem que ter essa parceria do casal. Uma colaboração em alguma atividade para que a mulher descanse ou não se canse tanto. Isso. Porque vemos muito, né? Ouvimos também relatos de que o homem chega, fica em cima do sofá e a mulher está lá, para cima e para baixo, com criança, limpando coisa, fazendo comida. E aí, no final, ainda tem que estar disposta para o marido. Então, haja energia. Exato. Então, é importante esse diálogo. O diálogo ele é extremamente importante para ambos, né? Então, a felicidade do casal, a satisfação desse casal vai depender também do que vocês vão dialogar e reconhecerem onde podem melhorar. E aí, sim, começar a perceber ao ser mais carinhoso e essa mulher se sentir mais amada. Então, ela tem essa vontade de retribuir esse carinho. Exato. Né? Acho que é todo Eu acho bacana porque muitas vezes essas pacientes, às vezes, elas entram com o marido, com a esposa. Ah, é? Aí eu aproveito e oriento ele. Quando foi a última vez que você deu uma flor à sua esposa? Aí ele para assim. Então, aí a gente acaba orientando, né? Para melhorar. Porque o que acontece? O marido acaba despejando para a mulher o problema. Se vire, vá tomar hormônio para resolver. E não é dessa forma. Não é tão simples assim. Às vezes todo o contexto dentro da casa, se mudado, ele pode refletir, melhora. Exatamente. Né? Aí não seria nem a questão hormonal dela. Não. É mais o tratamento que ela recebe diariamente. Exato. E o acomodado, o que acontece, né? Casamentos vão passando alguns, não posso também generalizar, de forma alguma. Mas, assim, alguns caem na rotina. Então, a pessoa ela está acostumada àquele todos os dias a mesma coisa e vê a mulher como uma opção de satisfação sexual. E pronto. Então, a mulher começa a se sentir usada. Fala, poxa, eu não sou valorizada, né? Me ignora o dia todo, mas à noite começa a fazer carinho. Aí a mulher... Então, assim, eu acho que o diálogo ele é muito importante, porque o relacionamento saudável... Ele vai, quando nós vamos ajustando o que tá bom, o que não tá, porque casamos para ser feliz, né? Acho que a intenção é essa, casar para ser feliz e não só um lado. A sexual tem que dos ser dois. Exatamente, Dos dois. não só do... É um papo bem interessante, viu? Aqui tá vendo que tá esquentando, mas virou também uma consulta psicológica, mas faz parte, né? Por isso que eu falei, os fatores psicológicos, eles influenciam e muito, né, doutora? Muito. E aí, somando o medicamento com o estresse, com tudo, aí fica realmente uma situação complicada para essa mulher sair dessa condição, desse problema da baixa libido, né? E às vezes eu tenho que orientar a paciente, porque assim, quando um paciente procura o médico, a gente está acostumado como médico dar o diagnóstico e o tratamento numa consulta só. Aí, quando tem esse problema, ainda mais de causa emocional, eu preciso da ajuda de uma psicóloga. Sim. Esse casal precisa de terapia. Então, não é uma coisa que vai resolver em uma consulta.
entendeu? É bem mais assim complexo. E esse caso que você contou que às vezes o parceiro ele entra na consulta. Isso. Já aconteceu alguma situação assim de você pedir para o parceiro se retirar porque começou a virar uma DR e começar a falar porque você não me trata bem, ou ficou alguma situação constrangedora? Porque assim, Uhum. às vezes a paciente ela tá entrando na sua sala, você não sabe qual motivo que ela tá lhe procurando, Sim, né? sim. Então, às vezes você pode começar perguntando e ela vai colocando ali pontos que expõem um pouco a intimidade, mas e aí? Verdade. Ou então, muitas vezes, ela tá na consulta, o parceiro tá lá aguardando. E ela chama, eu vou chamar ele, doutora. Você vai falar com ele e conversar. Ai, Mas são super tranquilos, eles ficam ouvindo tudo caladinhos e rindo, mas nunca teve que assim bom situação que de ela, discussão, não. que ela tem essa iniciativa de falar Sim. para chamar para Pra ele chamar e você pra falar. ouvir. Parece que outra pessoa falando surte efeito, né? Isso, exatamente. Alguém tipo assim, poxa, ela Aí tá eles vão falando, mudar. vão mudar, né? Vão Exato. passar a ouvir mais. É porque todo dia a mulher fala a mesma coisa, parece, ai, que chata, toda vez falando a mesma coisa, mas aí vem Ouvindo alguém de um de médico fora, é de um médico, diferente. é diferente. E fala uma coisa, os sintomas, quais são os sintomas que podem mostrar essa baixa da libido? Além da falta de vontade, ela refere a algum tipo de dor de cabeça, tem algum sintoma no corpo? Não. Aí entra a questão da redução, né, do desejo sexual, a redução da frequência das relações sexuais, dificuldade em chegar ao orgasmo, em ter excitação, ou até mesmo o próprio parceiro. Muitas vezes é o parceiro que pediu para ela procurar o ginecologista para resolver o problema, porque não tá dando certo. E elas pedem ajuda. Pedem Elas ajuda, falam, né? doutora, eu não aguento ter relação para satisfazer, porque eu sou casada. Tem que cumprir o papel de mulher, né? Assim que Exatamente. E falam. aí a gente tenta ajudar, orientar e melhora. É, Tem como melhorar. tem como melhorar. Inclusive, um outro ponto que eu vou perguntar agora aqui, doutora, é em relação ao sono. O sono pode influenciar na libido dessa mulher? A falta de sono gera o estresse, gera a perda da conexão emocional desses parceiros. Aí entra a questão também do cortisol, que vai estar lá em cima, então acaba afetando. Causa uma irritabilidade nessa mulher. Exatamente. Então, a qualidade de sono é muito importante. Você vê, Priscila, que é uma série de fatores. Sim, uma série de fatores. Para tirar um pouco daquilo, é hormonal, não. É uma série de fatores que vai influenciar. E quais seriam as opções de tratamento para melhorar essa libido? Então, seria a terapia, tem a questão da terapia de casal, a terapia individual, a terapia hormonal. Você vê a terapia de casal. A gente vem aqui achando que só vai falar de medicamento, ou como é importante. O comportamento, ele influencia muito. Porque na Muito. terapia vai acontecer a conexão desse casal, né? Eles vão tentar melhorar esse relacionamento, corrigir para melhorar essa questão da libido. A terapia ajuda muito. A terapia de casal com terapia medicamentosa e suplementações naturais, tem alguma recomendação? Uma usa muito e gosta da maca peruana, tribulus terrestre, e tem a suplementação com ômega 3, vitamina D, vitamina A, ácido fólico, ajuda bastante. Então é todo um conjunto, Sim. né, não só de medicamentos, fator. mas comportamentais também, que podem favorecer a melhora, né, dessa libido. A idade pode afetar a libido, doutora? Tipo, a pessoa muito mais velha, mais idosa, podemos dizer assim, ou não? Pode. É mais comum na paciente mais velha, justamente pela queda, a redução do hormônio estrogênio. Mas, de forma geral, todas queixam, mas na idade mais avançada é mais comum. É muito maior. Exato. Mas existem mulheres, eu conheço, assim, eu tenho algumas amigas que são mais velhas, que elas falam, assim, que tem a vida sexual completamente ativa. Sim. Então, é comum também ter pessoas, Sim, é mais raro, né? sim. É mais raro, mas assim, Mas existe, acontece, a gente né? não pode generalizar. Generalizar. Exatamente. Porque às vezes a pessoa pensa que só porque tem uma idade, tem gente com 60 Porque anos, 65 anos, às que vezes tá aquela- todo vapor, sabe? Exato, porque tem um relacionamento bom, faz a Então, reposição hormonal, pratica atividade física. sim, e são pessoas Então, assim. não tem porquê, E né? são pessoas assim, que são com esse perfil. Tá vendo? Um bom relacionamento, pratica atividade Exato. física. Então, é todo um contexto. Porque também reflete muito o quê? A mulher que ela tem mais idade, o casamento ele também é mais antigo. Então, já tem mais tempo. Então,
é possível, não podemos englobar todos, né? Mas existe esse cansaço já dos anos de casamento, então já muda um pouco aquele, como você falou, né? De dar uma flor, de ter Sim, algo para surpreender. Então descansam. fica aquela coisa muito monótona. E isso que não pode acontecer. Tem que ser sempre, O né? casamento Conquistar tem sempre. Que ter surpresa, tem que ter novidades, né? Para alimentar essa chama. Exatamente. E a obesidade, ela tem como alguma influência na libido, doutora? A obesidade diminui, sim, o desejo sexual, né? Porque aí entra a questão da autoestima. Como é que essa mulher se sente com o seu corpo? Tem paciente que não consegue ter relação sexual e se for com a luz acesa, tem que apagar a luz. Então, isso aí é muito importante. Hormonalmente dizendo não, né? Por conta de hormônio de obesidade, não seria mais por estética? Mas diminui a testosterona. O aumento diminui. do peso acaba influenciando a produção da testo, acaba caindo. Então não é somente estética não, né? Não é somente estética, não. É por isso que a gente martela várias vezes a importância da atividade física, né? Da alimentação equilibrada, porque vai ajudar. Essas são as dicas que a doutora já está dando aqui. Eu já ia perguntar até agora aqui quais seriam as dicas para manter uma vida mais saudável e, consequentemente, elevar, né, a libido. Então, atividade física é muito importante. Atividade física, alimentação equilibrada. Né? Suplementações também em dia, né? Um ômega 3, a consulta com a doutora também tem que estar em dia, tem que fazer os exames, né, de rotina para ver como é que estão esses níveis, né, doutora? E não esquecer de quando a paciente vai até o ginecologista para fazer seu exame de rotina, não ter vergonha, sempre expor se tem alguma queixa sexual. Porque o profissional está lá para tentar ajudar, amenizar essa queixa. O consultório é um lugar que você tem que ter confiança, né? Privacidade, poder expor essas queixas sexuais. E no seu consultório, na sua prática, essas mulheres que buscam a sua ajuda, elas conseguem, na maioria das vezes, reverter essa situação, doutora? Sim, consegue melhorar. Conseguem. Seguindo todo, né, certinho, conversando com o parceiro. Exatamente. Né? Então, esse é o papel que a doutora, que ela tem exercido aqui na vida de muitas mulheres que têm sofrido com a baixa da libido. Então, assim, se você se identificou com tudo isso aqui que ela falou, ou conhece alguém também que esteja sofrendo, que compartilhou com você desse problema, a doutora vai dizer agora qual é o perfil dela no Instagram, da clínica dela, para quem quiser conhecer mais o trabalho e também marcar uma consulta. Pode falar, doutora, para os telespectadores ali, qual é o seu arroba? O Instagram é Clínica Del Rey Margoto, Del Rey com Y, Margoto com 2T. Doutora, queria muito poder agradecer aqui a sua presença, todos os esclarecimentos, assim, foi um bate-papo, assim, bem gostoso, passou assim que a gente nem viu, né? Percebeu, uma conversa tranquila. Foi tranquilo, muito tranquilo, mas assim, é um assunto que algumas pessoas têm esse receio de falar, vergonha, né, por ser um assunto íntimo, então não precisa compartilhar com sua amiga, com sua mãe, com ninguém, vai em quem vai ajudar a resolver o seu problema. Então, assim, foi muito, muito bom mesmo os seus esclarecimentos, tudo que você passou aqui. E tenho certeza que os telespectadores, as telespectadoras que estão assistindo, né, que vão se identificar com esse problema. E os maridos também, né? Porque, assim, as telespectadoras que sofrem o problema, mas os maridos, os parceiros também podem, né? Olha, minha mulher está passando por isso, vou recomendar a buscar ajuda médica. Então, só agradecer aqui pela sua presença, viu? Obrigada pelo convite e queria mais um pouquinho comentar a importância que tem em relação a esse assunto. O consultório ginecológico é um local que você tem que ter confiança no seu médico, né? É um lugar de privacidade, então você não pode ter medo nem receio de tocar sobre essas queixas sexuais. Ótimo, né? Maravilha. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você também que acompanhou essa entrevista até o fim. Compartilhe com quem você sabe que tem essa necessidade de conhecer um pouco mais o trabalho da doutora Priscila Del Rey. E não se esqueça que toda terça-feira, às 10h30, temos um encontro marcado aqui no Bem Viver. Até a próxima semana.